Olá, aqui é o professor Matheus Passos e nesse vídeo eu trago para você algumas informações sobre o local em Atenas em que se situava a antiga Academia de Platão, filósofo ateniense que foi discípulo de Sócrates e que viveu entre 427 e 347 a.C. A área em que se situava a academia fica a mais ou menos 3,5 km a noroeste da Acrópole, sendo o espaço completamente aberto ao público e não havendo nenhuma cobrança para visitá-lo, ao menos no momento em que eu estive no local. Como você pode ver por essas imagens, infelizmente nos dias de hoje o local está muito mal cuidado, parecendo ser completamente negligenciado pelo Estado grego. Há lixo espalhado por todo lado, erosões, não há nenhuma cerca de proteção, as ruínas não estão bem cuidadas e não há praticamente nenhuma placa informativa, de maneira que o visitante precisa efetivamente realizar um forte exercício de imaginação para poder compreender aquilo que ele vê à sua frente. Falando especificamente sobre a academia, considera-se que ela tenha sido fundada entre 387 e 380 a.C., não havendo entre os estudiosos um consenso sobre a data exata. A área em que a academia foi fundada era de propriedade do próprio Platão, e o filósofo deu início ao seu empreendimento estabelecendo-o como um local de culto das musas de Apolo, já que naquela época ele não podia juridicamente abrir uma escola no sentido próprio da palavra. Platão não cobrava pelas aulas, mas apenas aqueles que tinham possibilidades materiais para se sustentarem por um número considerável de anos podiam ser membros. Ensinava-se não apenas filosofia, mas também física, matemática e astronomia. A academia estava organizada como uma comunidade constituída pelos membros mais avançados e pelos jovens estudantes. Não se tratava de modo algum de um grupo em que um era o sábio e os outros se encontravam à procura das doutrinas ou do serviço do mestre, mas sim de uma comunidade de estudiosos com diferentes graus de desenvolvimento acadêmico. Embora Platão fosse o fundador da escola, o filósofo parece ter desenvolvido em relação aos membros mais avançados uma relação do tipo primeiro entre iguais, sem nenhum lugar de destaque. Considera-se a existência de 3 períodos distintos da academia. Primeiro tem-se a chamada Academia Antiga, liderada por Platão e que durou até 266 a.C., e cuja principal característica foi a manutenção dos ensinamentos do mestre, sem qualquer mistura ou corrupção. Depois vem a chamada Academia Média, que existiu até 155 a.C. e que se caracterizou por certas inovações relativamente ao sistema platônico, ainda que não o abandonando completamente. Por fim, tem-se a chamada Academia Nova, existindo até 84 a.C. e que se definiu pelo ceticismo em relação aos ensinamentos de Platão. Essa área, que também fica na região da academia, é composta atualmente por inúmeras residências, pequenos cafés e também pelo Museu Digital de Platão. Praticamente tudo aqui faz algum tipo de referência ao filósofo, seja o nome das ruas, o nome dos cafés ou das pequenas praças. A região é agradável e bastante silenciosa, já que não se encontra no centro de Atenas. Por sua vez, o Museu Digital é um ambiente multimídia em que são destacadas evidências arqueológicas e históricas não apenas da vida de Platão, mas também da sua academia, com ênfase no seu método de estudo. A exibição no museu é dividida em 3 seções que mostram a vida e a obra do filósofo. Vale ainda destacar que a entrada é gratuita, com sessões em grego e em inglês. Eu deixo para você o link do Museu Digital logo abaixo na descrição do vídeo. Saindo dessa região, a gente vai agora até a área do ginásio do outro lado da rua. Eu acabei parando o vídeo antes do tempo, mas vou em direção àquele portão e de lá para o ginásio. A caminhada da área do Museu Digital até a área do ginásio é relativamente longa. Por isso eu fiz aqui um time-lapse adiantando o vídeo para que a gente possa continuar nessa viagem até essa outra área da academia. Platão ensinava em 2 áreas distintas, o ginásio e o jardim, que era efetivamente propriedade do filósofo e não fazia parte do espaço público. Platão dava lições aos principiantes num dos halls de pilares do ginásio, o Naexedra, que era uma sala delimitada por 3 paredes, sendo a 4ª completamente aberta e mobiliada apenas com bancos. O filósofo guardava o seu jardim para discussões com os alunos mais avançados. Chegavam indivíduos de toda a Grécia para assistir às aulas de Platão na academia. Após a sua saída da academia, muitos dos discípulos de Platão contribuíram para espalhar um pouco do seu pensamento por toda parte,
em especial as suas ideias políticas. Os estudantes ouviam Platão no ginásio e nos jardins, e por vezes as discussões continuavam enquanto se apreciava um banquete agradável e moderado. As refeições eram conduzidas de acordo com um elaborado conjunto de regras, e Platão organizava esses festins para honrar os deuses, partilhar da companhia dos seus companheiros e criar condições favoráveis ao estabelecimento de sábias discussões. Muitas vezes encontraríamos Platão com seus companheiros da academia, contemplando definições matemáticas ou discutindo questões metafísicas. Por vezes, Platão formularia problemas matemáticos que vários companheiros tentavam resolver. Frequentemente liam-se e discutiam-se os próprios diálogos de Platão, comprometendo-se os estudantes a tentar escrever por si próprios diálogos nos mesmos moldes. Por meio dos chamados diálogos de Platão, conseguimos adivinhar o método de ensino do filósofo. Estes mostram-nos um mestre hábil no manejo da dialética, que, longe de inculcar nos seus discípulos o resultado obtido pelo seu esforço, os fazia trabalhar, levando-os a descobrir por si mesmos as dificuldades e, posteriormente, a encontrar, à custa de aprofundamentos progressivos, o meio de as superar.